Estamos no Fórum de Discussões Hidroviárias e Portuárias que acontece em Curitiba. Vamos conversar agora com Eliezer Bulhões, coordenador de operações aquaviárias do DENIT. Por que um evento como esse é importante para o setor? Então, a importância do setor hidroviário nacional para o grande público ele ainda é uma incógnita. As pessoas não conhecem o modo de transporte de hidrovias no Brasil, mesmo ele tendo uma capacidade potencial de mais de 60 mil quilômetros. Então, eventos como esse primeiro simpósio de hidrovias e portos, ele é fundamental para que as pessoas conheçam mais o setor e busquem soluções para que possamos mudar um pouco essa nossa matriz de transporte, que é eminentemente rodoviária. Agora conta pra gente por que apesar de todo o potencial das hidrovias, o volume de cargas transportadas nos rios brasileiros ainda é muito pequeno. Então, a questão da falta de uso das hidrovias, ela demanda muito também do próprio histórico nosso de transporte, de planejamento de transporte no Brasil, que foi durante os últimos 50 anos focado só em rodovias. E tinha uma questão também física do Brasil. As grandes hidrovias brasileiras elas estão no interior e não atendendo os grandes mercados, né, que nós temos no litoral em especial. Boa parte da população brasileira reside na região litorânea. Só que ao longo dos anos, das décadas, a fronteira agrícola nossa brasileira ela foi avançando para o interior e cada vez mais indo para a região centro-norte, onde justamente temos as nossas maiores hidrovias com melhores condições de utilização. Então, nessa última década em especial, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já reconhecendo esse potencial e a necessidade de expansão da nossa malha hidroviária, nós criamos vários estudos, são estudos de viabilidade técnico-econômica ambiental, que estão alimentando projetos que vão garantir para os próximos 20, 25 anos essa infraestrutura para nosso escoamento das commodities. Perfeito. E conta pra gente como é que a gente consegue tornar as hidrovias brasileiras mais utilizáveis? Qual seria aí o grande desafio? Bom, o desafio hoje, até já colocado até por um outro palestrante, é a questão da multimodalidade. O Brasil, nós temos que pensar no Brasil de uma forma cinética. Acho que o momento do Brasil, nós temos que pensar tanto municipal, estadual, federal, mas todo o país tem que pensar de uma forma de somar os esforços. Sem uma sinergia, as hidrovias não vão conseguir garantir que as cargas cheguem nos portos para serem escoados, como também as rodovias trabalhando sozinhas não vão conseguir garantir o escoamento, porque hoje já estão totalmente saturadas. Então, o importante, e aí mais uma vez colocando o papel do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que trabalha os 3 modos de transporte, a infraestrutura rodoviária, ferroviária e hidroviária, é justamente fazer esse trabalho cinético no modo de transporte, na infraestrutura, criando essa sinergia. Uma última pergunta, o DENIT contratou a elaboração de vários EVTAs, inclusive a UFPR elaborou o EVTA da hidrovia do Rio Paraguai para avaliar a viabilidade das hidrovias brasileiras. Porém, os estudos não são feitos dentro de um padrão, como por exemplo as análises econômicas. Não seria necessário realizar estudos padronizados para que fosse possível fazer uma comparação? Como o DENIT pode compilar todas essas informações de uma forma que possa se tornar um documento consolidado? Esse é um grande desafio do próprio departamento, mas também é uma questão que o Brasil é muito grande. Nós somos um país continental, então nós temos estudos, por exemplo, o estudo de viabilidade da hidrovia Brasil-Uruguai, no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Ele é totalmente diferente do estudo de viabilidade que nós estamos realizando no Rio Tapajós, no Pará. Então, a tentativa de criar um padrão, ele não vai atender às particularidades das regiões. Então, quando foi criado, foram elaborados estudos, alguns já foram concluídos, outros estão já em fase final de encerramento, se deixou que florescer essas diferenças regionais, o entendimento, a viabilidade para um estado, o Rio Grande do Sul, ele tem um desenvolvimento diferenciado do Mato Grosso, por exemplo. Ele tem características diferentes de comboios, de embarcações que vão navegar, tipos de carga específica que navegam lá, basicamente tem um potencial muito grande de containers, e diferente no Rio Paraguai, onde tem a grande parte são cargas ou minério ou a própria soja de escoamento da região do próprio estado do Mato Grosso, de Rondônia, tem um potencial muito grande. Então essas particularidades elas foram respeitadas, como foi feito também respeitado as diferenças no Rio São Francisco,
que é um rio fundamental para a região Nordeste, o rio Parnaíba, que é uma fronteira entre o Piauí e o Maranhão. E eles foram respeitados justamente porque nós entendemos a infraestrutura de transporte, no caso do departamento da diretoria aquaviária, ela entende essas diferenças e entende que cada população, cada região, ela tem uma característica própria e tem um produto especial, específico, que tem um potencial melhor para ser utilizado pela hidrovia do que outro. Para a gente então finalizar, queria que você falasse um pouquinho de perspectivas futuras para o setor. Então, as perspectivas futuras hoje, em especial na diretoria de infraestrutura aquaviária, após o encerramento de alguns estudos de viabilidade que já foram concluídos, são 8 estudos já, 4 concluídos e mais 4 em encerramento, são os mais auspiciosos possíveis, porque uma coisa que era muito questionável do setor de hidrovias, não só o desconhecimento, as pessoas não conheciam as hidrovias no Brasil, era a ausência de projetos para efetivamente se ter as intervenções e se criar a melhor infraestrutura para a utilização dos rios. Hoje nós já temos esses projetos. Alguns projetos já foram até já estão sendo licitados pelo próprio DENIT, a própria nossa diretoria. Então, nos próximos 10, 15, 20 anos, a perspectiva é realmente de dar a virada nas hidrovias com projetos estruturantes, garantindo o acesso das mercadorias da população para as hidrovias de uma forma segura, com sinalização, com cartas náuticas, com projetos com garantia de calados operacionais, né? E de uma forma que a própria população tem um retorno do investimento que foi feito. Foram estudos que foram realizados, são na casa de milhões, mas que vão dar o retorno para as populações dos municípios e também para a produção, para os produtores, para todos aqueles que participam da infraestrutura, que necessitam de infraestrutura rodoviária, ferroviária e agora em especial a hidroviária.